Feriado e calor, combinação que geralmente acaba na piscina. E você vai saber quais os cuidados para evitar afogamentos. Com as crianças, o ideal é começar desde cedo a acostumá-las com a água e se cercar de medidas de segurança. Segundo dia de desfiles com o sambódromo lotado em Bauru. Na passarela do samba, a diversão dos jogos, a trajetória da própria escola e uma lenda indígena. Começa agora o Unesp Notícias desta terça-feira de carnaval, 28 de fevereiro. Boa noite. Em feriados prolongados como este, com sol e calor, banho de piscina para quem pode é quase obrigatório. Mas a brincadeira pode ser uma ameaça, principalmente às crianças. No Brasil, o afogamento é a segunda causa de mortes entre 0 e 14 anos. A melhor forma de evitar acidentes é investir na segurança e ensinar desde cedo os pequenos a se virarem dentro d'água. 1, 2, 3, Esta turminha bem animada é formada por meninos e meninas de 2 a 4 anos. Aqui, elas estão desenvolvendo habilidades fundamentais para sobreviver na água. Os treinos incluem aprender várias técnicas, como boiar de costas, mergulhar bem lá no fundo e voltar para a superfície com segurança, e nadar no estilo cachorrinho, fazendo com que o corpo se desloque até um local em que dê para ficar de pé. Tudo é feito de forma bem lúdica e segura, de maneira que os pequenos realmente aprendam a perder o medo da água e principalmente a não se afogar. A primeira coisa que a gente ensina a criança é o mergulho, né? Porque sem o mergulho, se a criança cair na piscina, com certeza vai se afogar. Então a criança tem que aprender a afundar na água, colocar a cabecinha, fazer a apneia e tem a flutuação também. A flutuação o que é? A criança deitada em decúbito dorsal, de costas, de barriguinha para cima, né? Ela respira, mergulha, daí cansou, precisa descansar, ela vira de novo e vai até um ponto de segurança, né? Tipo borda, se tiver algum objeto na piscina. O contato com a água desde a infância faz toda a diferença e evita que as estatísticas de mortes por afogamento cresçam ainda mais. Um levantamento feito pela ONG Criança Segura aponta que no Brasil, o afogamento é a segunda principal causa de morte entre crianças de 0 a 14 anos, perdendo apenas para os acidentes de trânsito. O dado mais recente mostra que só em 2014, 1.045 crianças morreram afogadas, uma média de quase 3 óbitos por dia. Em 10 anos de estudo, o número de vítimas fatais chega a quase 15 mil. Hudson é salva-vidas há 30 anos. Para ele, um dos fatores que explicam tanto os afogamentos infantis é o descuido dos pais. Ele diz que a combinação criança e piscina exige atenção redobrada dos responsáveis. A água em si já é um atrativo muito grande, né? Então o pessoal chega, já fica atraído pela água e vai acabar brincando, e os pais não têm noção ainda de que a água é perigosa. Eu acho que uma das distrações maiores é o celular, em primeiro lugar, né? A pessoa vem, quer ficar tirando foto, fazendo selfie, e acaba esquecendo de olhar a criança. Outra mãe traz os filhos e vai tomar sol, aí esquece de olhar a criança. Então tem que tomar cuidado, tem que estar sempre atento ao filho. A gente sempre orienta para a criança estar ao alcance da mão, nunca dos olhos. Dos olhos é muito longe. Então estando ao alcance da mão já fica tudo mais fácil. Para ele, se os pais não podem cuidar dos filhos o tempo todo, o jeito é se precaver com algumas medidas para evitar as tragédias. O ideal é que a piscina, quando não estiver em uso, esteja com uma rede de proteção, né? Tenha uma cerca em volta da piscina para proteger. Né? Tem alguns alarmes que podem ficar flutuando na água, que avisa quando o animal, alguma criança cair na água, ela dispara um alarme sonoro muito alto. Foi exatamente o que o Douglas fez. Preocupado com a segurança do filho, o empresário investiu cerca de R$1.000 em uma rede de proteção para a piscina da família. Quando a gente veio para cá, a gente se mudou em 2015, a nossa preocupação, a gente tinha o Vitor que estava com 1 ano e 5 meses na época, e a gente também tinha um cachorro, era a Leona, que faleceu até pouco tempo. Então o nosso medo era que tanto a criança quanto o cachorro caísse na piscina. Então um dia antes da gente se mudar, a gente já estava com todo o equipamento já instalado. A rede é fixada em volta da piscina com ganchos e tem resistência de até 100 quilos.
Só assim para ficar em paz o dia todo. Meu filho, graças a Deus, nunca precisou fazer esse teste, nunca caiu. A gente chega até na beirinha ali, mas ele mesmo tem medo da água, né? A gente tenta condicionar isso nele, mas a avaliação é ótima. Compensou o investimento? Com certeza. O tempo contribuiu com o feriadão de quem descansou, pegou piscina, foi para a praia. A previsão era de pancadas para todos os dias, mas choveu pouco. Essa tendência deve se manter. As informações são do IPMET e do CPTEC. O sol deve predominar nos próximos dias, mas por causa do calor, são esperadas pancadas à tarde. Bauru segue a tendência do estado de calor com possibilidade de chuva no fim do dia. Agora a umidade do ar é de 59%. Os ventos são de brisa, 3 km por hora. Hoje a mínima ficou em 20 e a máxima foi de 32 graus. É praticamente a mesma variação prevista para esta quarta. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Depois do intervalo, a gente conversa sobre mais cuidados para evitar afogamentos com o instrutor de bombeiros civis Carlos Davi. E ainda hoje, você vai ver como foi o segundo dia de desfiles das escolas de samba de Bauru. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Estamos de volta e a gente tira mais dúvidas sobre prevenção a afogamentos com o instrutor de bombeiros civis, Carlos David. Carlos, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Estou à disposição, Larissa. Boa noite. Boa noite. Carlos, a ONG Criança Segura tem um amplo estudo sobre afogamentos, formas de prevenção, e eles citam lá que com 2 minutos submersa, a criança já perde a consciência. E nós vimos na reportagem aquelas crianças durante a aula de natação, aprendendo a se virar na piscina, mas não significa que mesmo que a criança tenha familiaridade com a água, ela possa ficar sem supervisão, porque por 2 minutos ela pode vir a se afogar. Ela tem que estar sob supervisão, porque o procedimento dela fazer a apneia e voltar é uma oportunidade que ela dá ao adulto que se distraiu. Então, aquelas crianças que se preparam, como a gente viu que fazem a aula, na verdade elas estão aumentando o tempo até que o adulto chegue até a piscina para resgatá-las. É importante que toda criança saiba nadar para dar ao adulto mais tempo se ele se distrai na observação. Quando ela nada e se afasta, ela segura na borda e também consegue esperar o adulto dar continuidade ao procedimento. Mesmo aqueles pais que falam, meu filho é um peixinho, sabe nadar muito bem, ele não deve ficar sozinho então, pode ser alguma? Não, porque pode ocorrer outras causas. Algum mal súbito ou um acidente com borda de piscina pode levar a criança ao afogamento. Se ela tiver uma inconsciência ou um cansaço, ela vai se afogar. E uma criança com boia dentro da piscina, é uma criança segura? Ela pode ficar sozinha ou nem nesses casos? Nunca a criança deve estar sozinha. A boia falha, a própria criança pode fazer um mau uso da boia, ou a boia pode manter ela numa posição desconfortável e ela também pode abusar por estar com a boia. E tem uma boia que seja mais indicada, a de bracinho, a de cintura? Nos primeiros anos, a boia de braço, porque ela mantém a cabeça fora d'água em qualquer situação, mas com o tempo pode falhar. E a criança, quando ela começa a se afogar, ela dá alguns sinais, ou ela pode estar muito quietinha dentro da piscina e o adulto nem perceber que ela está começando a se afogar? A criança pode não dar imediatamente sinais de que está passando por uma situação de emergência, porque ela não tem noção que está em perigo. Até porque a criança, ela abusa. Mas o adulto que conhece bem seu filho, ele sabe ler um comportamento diferente, é um sinal que ele dá ao pai. Deve ser imediatamente se retirar da piscina. Em caso de dúvida, sempre retire da água. E no caso de perceber que a criança começou a se afogar, qual que é o procedimento então? Retirou da piscina, o que deve ser observado? Imediatamente retirar da piscina. Se a criança estiver consciente e tossindo, provavelmente ela não passou por uma situação ainda mais aversiva. Se ela estiver em consciência, ela precisa de procedimentos. Procedimentos que os pais devem aprender em cursos de primeiros socorros para esses casos. Respiração boca a boca. Análise primária, respiração boca a boca e levar a vítima até o atendimento médico. Mesmo que a criança esteja bem, precisa ser levada ao atendimento médico. Levar ou chamar um resgate, tem alguma indicação do que seja melhor? Há casos e casos. Dependendo da falta de disponibilidade dos pais para levar até o atendimento médico, chama-se o resgate. A criança precisa ser atendida.
Esse mesmo estudo da ONG Criança Segura diz que até os 4 anos, como as crianças têm a cabeça até mais pesada que o resto do corpo, elas têm dificuldade de se levantar quando caem e que por isso as crianças podem se afogar mesmo no raso. E o Carlos me explicava que sim, que isso é muito frequente até em cidades grandes, não afogamentos dentro do banheiro, dentro do vaso sanitário, por exemplo. Sim, qualquer recipiente com água que a criança se dobre para brincar e apoie a barriga, ela vai se transformar num pêndulo. Ela vai estar com a cabeça dentro d'água, se agitando, não consegue voltar. Os pés estão fora do chão e não consegue dar o apoio. Ela se cansa, entra em consciência, pode se afogar já nesse período, ou voltar à consciência e aspirar água por falta de um socorro de alguém. Então não precisa de muita água para ter o afogamento? Não precisa. Afogamento é sempre líquido nos pulmões. Pode ser num vaso sanitário, num tanque, pode ser numa piscina rasa. Tendo a presença de água, há crianças que se afogam até tomando água numa mangueira. Nossa, até tomando água numa mangueira? Sim. Quem tem criança em casa, então, tem que ficar muito atento. Balde com água, não deixar ao alcance da criança, portas de banheiro fechadas. Sim, portas de banheiro fechado. Mas criança é supervisão constante. E tem uma outra situação também que você me relatou, né, Carlos? No caso de mães que dão banho nas crianças na banheira e por alguns instantes se descuidam, né? Acontece muitas vezes. A banheira próximo do berço aberto ou próximo da cama, a mãe tira a criança da banheira, vai até atender um telefone ou pegar uma roupa, a criança rola, cai na banheira e se afoga na própria banheira de banho. É questão de segundos. Segundos. A gente focou bastante na segurança das crianças, que tem muitos detalhes, mas falando um pouquinho em relação aos afogamentos em adultos, qual que é o maior risco? É aquela combinação de bebida e o adulto que vai nadar em rio, por exemplo? São vários fatores. O abuso, achar que é um grande nadador e além da área segura. A bebida, ela tira da pessoa esse bom julgamento e ela também se arrisca. O exibicionismo e as competições que amigos fazem entre amigos e, principalmente, nadar em lugares desconhecidos e lugares que são desprovidos de qualquer serviço de segurança, como o caso da presença dos bombeiros militares, de guarda-vidas, de alguma equipe de emergência. Aqui em Bauru a gente tem casos com muita frequência na Lagoa da Quinta da Bela Olinda. As pessoas vão nadar, desconhecem a profundidade e, na verdade, elas nem deveriam estar lá, então. Não, porque quando você nada de águas rasas para águas mais profundas, o corpo fica mais leve e é mais fácil avançar, mas o corpo perde energia e se cansa. Quando isso acontece, o corpo fica mais pesado. A pessoa entra em um processo de estresse, gasta oxigênio. Grita por socorro, gasta oxigênio. O corpo se esvazia daquelas boias naturais e afunda. E é um local que não tem recursos, inclusive tem indicação de que lá é inapropriado para o banho, né? Todo lugar que tem placa que proíbe banho não deve ser usado para diversão. Tá certo, Carlos. Muito obrigada por suas orientações aqui. Eu que agradeço. E no próximo bloco tem o último dia de desfiles no Sambódromo em Bauru. A população compareceu em peso para prestigiar as escolas Azulão do Morro, Tradição da Zona Leste e Coroa Imperial. Os detalhes você vê daqui a pouquinho. Voltamos já já. O segundo dia de desfiles das escolas de samba em Bauru começou com atraso, mas nem por isso com menos brilho. Arquibancadas lotadas para assistir à superação das escolas Azulão do Morro do Jaraguá, a Tradição da Zona Leste do Meiridota e a Coroa Imperial do Geisel. O desfile das escolas de samba foi aberto pela Azulão do Morro. Nascida no Parque Jaraguá, a escola levou para a Avenida o universo mágico dos jogos, com o enredo O Azulão Vira Jogo e Vira o Jogo. A letra que embalou o ritmo dos passistas reflete a realidade da agremiação. A diferença é que a gente está tentando virar o jogo, né? De todos os locais que a gente saiu durante esse... que a gente perdeu, vem perdendo, a gente está tentando virar o jogo. Tentar virar a nossa história. Teve muitas mudanças esse ano. Graças a Deus deu tempo de terminar tudo para estar hoje aqui. Entre cartas, roletas, peças de xadrez e cubos mágicos, um sonho realizado. Eu tinha vontade de assumir uma escola
mas aí faltava oportunidade. Esse ano eu tomei coragem, o Azulão abriu as portas para mim e tá aí. Esse ano eu vou apostar tudo. Que alegria tomar conta dos foliões. Nas arquibancadas a gente fala aqui com a Vanessa. Vanessa que veio com a família. O que tá achando da festa, Vanessa? Maravilhosa. Primeira vez que eu venho, de 6 anos que eu tô, mas pra mim tá sendo uma beleza, maravilhoso. Com quem que você veio? Por que você quis garantir um lugar aqui perto da avenida? Pra poder ver, né, as escolas saindo. Eu vim com meu esposo, com a minha filha Mel, e nós estamos adorando. E o espírito carnavalesco tomou conta da tradição da Zona Leste, que levou a cara do Jardim Maridota para o Sambódromo. A escola fez um verdadeiro túnel do tempo. Enredos maravilhosos que nos levam a viajar por épocas distintas e as histórias vivenciar, reuniu 4 peças apresentadas pela escola em outros carnavais. Da civilização egípcia até a lenda da Vitória Régia, passando pela escravidão e pelo povo do circo, encontramos a Kizzy, rainha da escola, que coroou seu momento na passarela. Para mim é um sonho, sempre quis ser rainha e agora então é força total. Eu quero fazer o meu melhor. E atrás de uma grande escola existe uma bateria gigante. Puxando o batuque da tradição, encontramos o Pedro, que tem 12 anos e faz bonito na bateria. Minha mãe, ela entrou muito tempo na escola, a gente já foi vizinho, a presidente da escola teve uma vez que os pais dela já não teve, ela morou em casa, e é isso. E o que você acha de você tá lá no meio da bateria, tá participando, tá fazendo barulho junto? Eu acho bem confiante, né, tipo, de eu aguentar, descer o desfile inteiro tocando, eu chamando a bateria, eu e meu amigo. Eu acho bem interessante por causa do meu tamanho, né, poder descer aí na escola. E o que se passa na mente de um garoto tão pequeno que puxa uma ala tão grande? Dá vontade, tipo, de chorar, sei lá, por causa da emoção, né, de estar muito tempo na escola, fica muito feliz. Antes da última escola desfilar, um imprevisto com o carro alegórico da coroa imperial da grande cidade fez a estrutura ser montada às pressas. A dificuldade foi enorme para colocar, porque a verba que a gente trabalha, a verba da prefeitura, saiu em cima da hora. E nós, pelo que você está vendo, a gente está terminando o carro alegórico agora, em cima da hora. Mas tudo deu certo e a coroa imperial da grande cidade se apresentou aos foliões de forma majestosa. Fundada no Geisel, a escola desfilou com o enredo Sou Índia Guerreira lançada à fogueira. Eu sou Anaí. Jéssica deu vida à lenda e ficou cheia de orgulho na avenida. Anaí foi uma índia que se rebelou porque invadiram a aldeia dela e aí ela foi queimada na fogueira. No ano passado, a coroa imperial conquistou o 3º lugar no carnaval. Agora, a esperança é estar entre as agremiações mais bem pontuadas. A expectativa é boa, da gente continuar entre as 3 também, entre as 3 primeiros colocados, que é pelo menos é que todo mundo espera, né? Independentemente do resultado, a coroa imperial da grande cidade desfilou com glamour e encerrou o desfile das escolas de samba com chave de ouro. Eu acredito que tenha sido um carnaval esplendoroso. Lógico, não dou nota 10, porque eu acho que tem alguns ajustes que a gente tem que fazer ainda para o próximo. Mas eu acredito que por ser o primeiro da nossa gestão, acredito que foi um sucesso. E amanhã a gente vai saber o nome da campeã do Carnaval 2017. A apuração começa às 3 da tarde no Teatro Municipal. O resultado, claro, a gente traz aqui no Unesp Notícias. É isso por hoje. Se você quiser rever ou compartilhar o conteúdo desta edição, é só acessar o site da TV Unesp ou a página no Facebook. A gente se vê amanhã. Tchau! Thank you.